A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Estamos iniciando o terceiro trimestre de 2026 e nós estaremos estudando a alma do discípulo, a voz do céu, reflexão do coração. Estudos baseados nos princípios dos livros de Salmo, Eclesiastes e Cantares. A autora, diferentemente das outras edições, é a pastora Rosane Vicente Lima. E eu quero aqui fazer a biografia, dessa pastora, Pastora presidente da Igreja Batista Nova Betânia, gestora do Colégio Batista Nova Betânia em Xerém, Duque de Caxias. Foi casado por 35 anos com o pastor Silas Pereira Lima, com quem teve 2 filhos, Victor Hugo e Sila Pereira Lima Filho. Formado em Educação Cristã, Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. É psicóloga, clínica e pedagoga com especialização em gestão de pessoas e também formada em liderança avançada pelo Instituto Haggai. Tem atuado como gestora por mais de 30 anos e investido na educação e formação de pessoas. Aqui o nosso agradecimento a essa querida pastora, e por ter trazido esses estudos, desse terceiro trimestre. Estaremos estudando nessa primeira lição, escolhendo a vida do discípulo. Escolhendo a vida do discípulo. O texto base é Salmo 1. Quero estar orando nessa hora, agradecendo a Deus por mais um estudo que assim o Senhor nos concede. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, mais uma vez oramos agradecendo a Ti, ó Deus, pelas oportunidades que nos dá. Que esse estudo, ó Deus, possa servir, Senhor, de edificação para os queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus. É o que nós te agradecemos em nome santo do Teu Filho amado Jesus. Então, irmãos, nós vamos dar continuidade aqui, e falando sobre esse estudo. A alma do discípulo, voz do céu, reflexão do coração. Vamos ler o texto base que foi proposto pela autora da revista, Primeiro Salmo, na verdade. Vamos abrir aqui nossas Bíblias. Salmo 1. Não é primeiro, Salmo 1, desculpa, tá, irmãos? O Salmo 1 diz assim: a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós sabemos que a maioria dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Não sei se esse primeiro salmo foi ele, mas quero crer que seja Davi, Mas se não for, a gente depois, no próximo estudo, a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos. Escolhendo a vida do discípulo. Eu e você temos, da parte de Deus, liberdade para escolher o caminho que nós devemos seguir, Na verdade, Deus sempre quer que nós sigamos Ele, mas nós temos essa liberdade. Adorar a Deus ou não. Segui-lo ou não, Na lição passada, Jesus foi e chamou André, Pedro, João, e para que participasse da pescaria. Nós somos também chamados para ser discípulos. Objetivo: reconhecer que nossas escolhas refletem no padrão da nossa vida cristã
e que precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para frutificarmos como servos. Então, antes de sermos discípulos, nós temos que estar alicerçados na base, né? Na rocha, que é Cristo Jesus. A nossa base é Cristo, né? Alicerçado na palavra de Deus para frutificarmos como servos de Cristo, né? Podemos afirmar que fazer discípulo é viver e cumprir o chamado de Jesus e ajudar outras pessoas a segui-lo. Não basta você ser chamado também, você também tem que estar aberto a evangelizar, a sair e ganhar almas para Cristo, a ser pescadores de alma, né? Segui-lo com a nossa vida é obedecer à palavra e ter o caráter transformado, amando a Deus e as pessoas, vivendo em comunhão com o nosso Senhor e viver como Ele viveu. Então é uma vida de entrega total a Cristo, né? Ter o mesmo parecer de Deus. O salmista declama no Salmo 1, feliz é aquele que não segue os conselhos dos perversos. Hoje tem muitas pessoas seguindo, né, os conselhos dos homens maus, né? Mas a Bíblia diz ao contrário, feliz é aquele que não segue esses conselhos e nem anda nos seus caminhos. Nesse texto aprendemos que ser discípulo é uma escolha ativa, né? Então nós temos essa escolha. Não basta evitarmos o mal, precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Só através de Deus que nós temos uma mente voltada para as coisas de Deus. Nos mostra que o caminho da bem-aventurança, da felicidade, é a meditação na lei do Senhor, é a obediência diária, é a alegria que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, né? A Bíblia, como regra, manual de prática de todo crente, deve ser a Bíblia, a bússola do cristão. Ao longo do estudo, que possamos examinar nossa vida e nossas escolhas e pedir a Deus graça para andarmos como os discípulos fiéis, né? É isso que Deus espera de cada um de nós. Primeiro tópico aqui, irmãos, já partindo para o primeiro tópico, ser discípulo requer escolha os conselhos do Senhor, né? Muitas pessoas ouvem seus amigos, ouvem seus parentes, mas a Bíblia nos ensina que o melhor conselho são os de Deus. O início do Salmo 1 caracteriza pela presença de pessoas más. O texto menciona perversos, pecadores, zombadores. Matia Glense, no artigo Caminhos do Justo e Perverso, Êxodo Salmo 1, afirma que o perverso no contexto bíblico é quem mostra um comportamento negativo no sentido de desfavorecer a comunidade. É aquele que, por meio das suas palavras ou seus atos, se torna culpado, ameaçando a vida de inocentes, né? Então tem muitos perversos, né, tentando tirar do caminho, né? Dificilmente alguém quer conduzir as pessoas pelo caminho bom. Uns oferecem drogas, outros oferecem corrupção, dinheiro escuso, né? E tenta corromper o ser humano de tudo quanto é jeito. Mas a Bíblia nos traz ao arrependimento, quando esse salmo nos diz que não devemos andar no caminho dos perversos, no caminho dos homens maus. O salmo também destaca os pecadores, que nas tradições do Antigo Testamento qualificam a falta de solidariedade com os mais necessitados como o pecado, avaliando suas posturas como não correspondente à vontade do Senhor Deus. Por último, o salmista fala dos zombadores. São aqueles que aparecem como pessoas arrogantes, que agem no ardor da sua insolência, né? E hoje o que mais nós temos são homens insolentes, homens arrogantes, né? Como a Bíblia mesmo fala que nos últimos tempos existiriam homens mais amantes de si do que amantes de Deus. O autor, além de caracterizar os malvados como perversos, pecadores, zombadores, também deixa claro que age de forma planejada. Então essas pessoas sempre estão maquinando mal, né? Contra a igreja, contra a vida do ser humano, né? A palavra hebraica usada para o conselho é traduzida também
por estratégia, desígnio, projeto ou ideia. Isso sugere que os maldosos atuam de forma consciente. Seus crimes são altamente qualificados e aquele que não segue esses conselhos são pessoas felizes, né? Então, quais são as pessoas felizes aqui? São as pessoas que rejeitam a prática do mal. O salmista faz uma metáfora, uma relação ao caminho daquele que se ajunta à roda dos zombadores, ou outra versão dos escarnecedores, né? Parecendo reforçar a ideia de que essas pessoas atuam na sociedade tentando influenciar. O que mais tem hoje na vida são pessoas influenciando para o mal, o influenciador, né? Tirando as pessoas do caminho da retidão, levando para a perdição. Ele torna perceptível que muitas pessoas mais perversas, pecadores, zombadores, chegam a dominar a vida da sociedade. Mas, na contramão dos perversos pecadores, zombadores, encontrou-me um homem feliz, uma pessoa que escolheu seguir o caminho correto, da integridade, da bondade, da justiça, que não seguia pelos conselhos errados, não anda por caminhos tortos, não se assenta para fazer acordo que não agradam a Deus. Toda pessoa convertida, verdadeiramente tocada pelo Espírito Santo, rejeita as obras das trevas, né? Porque elas levam à perdição. O pecado consumado gera morte. Então, irmão, nós devemos ser vigilantes contra a essas questões, né? De pessoas ser influenciadas pelo mal. Para sermos discípulos do Senhor, precisamos escolher colocar a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades, né? Tem que abster dessas coisas, né? Tem que renunciar, na verdade, às práticas pecaminosas, às práticas que levam o homem à perdição eterna. Escolher caminhar confiando que o Senhor nos guia a cada decisão. Escolher servir e ser direcionado pela voz do Espírito Santo. Ser guiado por Ele mesmo quando o mundo diz que não vale a pena. O mundo hoje rejeita a Deus, negam a existência dele, né? Nega que as coisas que foram criadas por Deus. Mas nós vemos que o que Deus criou, nada do que se criou foi feito sem ele, sem o consentimento dele, né? Assim nós frutificaremos, seremos como árvore plantada junto a ribeiros firmes e com a vida abençoada. Esse salmo, irmão, é um salmo como é que se diz? Bem claro, né? E aqui no versículo 3, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Uma árvore plantada perto de um riacho, ela sempre está com a sua folhagem verde, né? O fruto abundante, né? Sempre regada, né? Sempre nutrida, porque dali parte os sais minerais para aquela planta. E assim a vida do cristão, estando alimentada na palavra de Deus, estando alimentada com o Espírito Santo, com a presença de Deus na sua vida, é uma árvore, verdadeiramente um discípulo frondoso no reino dos céus, né? Então aqui, ser discípulo requer escolher os conselhos do Senhor. Ser discípulo é escolher o conselho do Senhor. Segundo tópico, ser discípulo requer meditar nos conselhos do Senhor. Diferentemente de você ler, é meditar, reflexão, é ter uma reflexão da sua vida, da sua jornada diária, né? No verso 2, nos mostra que o caminho da felicidade, da bem-aventurança está na meditação constante da palavra de Deus. O discípulo não se deixa levar pelos conselhos vazios do mundo, mas busca a direção divina e a cada passo. O que nós fazemos na escola bíblica dominical é estudar a palavra sistematicamente, né? E aprendendo sempre mais um pouco do que Deus quer para cada um de nós. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, que seja na escola, que seja no escuto público, que seja na meditação na sua casa, junto com seus amigos, irmãos, sempre orando e pedindo direção de Deus. Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, afirma que a disciplina da meditação certamente era familiar aos escritores sagrados. A Bíblia emprega duas palavras hebraicas.
e para transmitir a ideia da meditação, que juntas são usadas 58 vezes. Ambas as palavras possuem diversos significados. Ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, lembrar os atos divinos e ponderar sobre a lei de Deus. Então vocês veem que é uma constância, né? É ouvir, né? Hoje nós temos muitas pessoas falando da palavra de Deus. Tem pregadores, muitos na mídia, né? No rádio, televisão. É ouvir a palavra de Deus. O crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então devemos ouvir. Mas também refletir nos feitos de Deus. Os feitos de Deus são tremendos para com a humanidade, né? Há de nós se não fosse a intervenção divina, muitas das vezes, né? E salvando, libertando, dando o livramento, e é importante ver os atos de Deus, né? Refletir nos seus feitos. Relembrar os atos divinos, quando Deus foi maravilhoso, tem sido maravilhoso, né? E ponderar sobre a lei de Deus, entre outros, né? Que lei maravilhosa é a lei de Deus, é a lei perfeita, né? É a constituição dos servos de Deus, né? Então devemos sempre buscar o direcionamento da parte de Deus, né? Meditar na palavra faz com que haja mudança e comportamento na nossa vida a partir da vontade de Deus. Nos conduz uma vida de arrependimento, obediência. Meditar aqui é ruminar, refletir, mastigar a palavra de Deus, ou seja, é deixar que Deus transforme nossa mente e nosso coração. Quando ele fala que ruminar, né, você lembra do boi, né, que mastiga, daqui ele bota e volta a mastigar novamente. Nós devemos esmiuçar a palavra de Deus, nós devemos extrair tudo que puder da palavra como aprendizado, né? E aqui ele fala que transforma a mente e o coração. Rosana Pulga, em Ler e Compreender a Bíblia, 2012, afirma que quando meditamos na palavra, podemos tocar a presença de Deus com as mãos, porque a palavra de Deus está repleta de presença de Deus. É entrar na intimidade dessa presença divina. É tomar o texto bíblico e deixar que ele fale conosco sobre ele mesmo. E fale conosco sobre nós mesmos também. Porque o texto sempre nos interpela e nos questiona. A Bíblia sempre está nos questionando, né? Trazendo as reflexões, direcionando, né? E repondo os nossos caminhos na direção de Deus. Meditar na palavra de Deus nos conduz a uma vida de intimidade com o Pai, né? É uma vida de direcionamento e de conhecimento conhecimento pleno de Deus, a fim de que alcancemos a plenitude, né, de servos. E isso nos levará a amar cada vez mais a Deus e ao próximo, né? Quando você se achega mais a Deus, e você conhece Deus mais fundo, aí você começa a sentir realmente a profundidade do amor e do caráter de Deus, que é santo, né? E também você acaba com isso se aproximando do nosso Criador, né? Então, irmãos, nós falamos no primeiro tópico: ser discípulo requer escolher os conselhos de Deus no Senhor. Ser discípulo requer meditar nos conselhos do Senhor. E agora, terceiro e último tópico: ser discípulo requer dar fruto e sermos aprovados, né? Depois que você medita na palavra de Deus, requer que você também compartilhe esse amor com seu irmão, com seu amigo, com seus parentes. Quando meditamos na palavra do Senhor, nós frutificamos. Lembra, né? Que a árvore está junto aos ribeiros, né? Ao ribeiro de água, né? A fonte que jorra para a vida eterna, né? Aqui, no Salmo, nesse Salmo, né? No versículo 3, ele fala: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro d'água, a qual dá o seu fruto na sua estação própria. Quando você está ligado a Cristo, quando você está ligado a Deus, quando você está em comunhão plena com Deus, com certeza os frutos virão. Somos como árvore plantada junto a ribeiros, firmes, com a vida que agrada ao Senhor. Podemos perceber que a árvore está viva e dando frutos
mas devemos nos lembrar de que ela está enraizada na palavra de Deus, né? A nossa vida tem que estar enraizada na palavra de Deus, tem que ter firmeza, né? Para que você possa transmitir, né? O que requer em estabilidade, caráter transformado, prosperidade espiritual, independente das circunstâncias externas. Ou seja, o fruto não é fruto de esforço próprio, mas de nutrição contínua, dependência do Senhor. Da onde a árvore extrai o seu alimento, junto a ribeiros? Da fonte. E a nossa fonte é Jesus Cristo, né? Nossa estabilidade deve estar com Deus. Só conseguiremos frutificar se estivermos enraizados, ligados ao nosso Deus. Se buscarmos seus conselhos e pautarmos nossas decisões e atitudes naquilo que é de acordo com sua vontade, né? A Bíblia é um livro extraordinário, né, irmão? É um livro que ensina como nós devemos se comportar com Deus, como Deus requer de nós que nós nos aperfeiçoemos na sua presença. Se caminharmos de acordo com os nossos desejos e vontades, seremos como ímpio, como palha, levado pelo vento, vivendo sem direção. Precisamos ser como árvore que produz seus frutos servindo ao próximo. Então, a Bíblia nos diz que seremos, se nós andarmos sem Deus, seremos como os ímpios. São pessoas ímpias, né? Que vivem impiedademente, mas são como a moinha que o vento espalha, porque não tem direção certa, né? Não escolheu caminhar com Deus, né? E são levados por toda a ordem de vento de doutrina, né? Nossa vida cristã tem sentido se formos aprovados pelo Mestre. Não adianta de nada se no final da nossa caminhada cristã não tivermos a aprovação do nosso Deus. Como a própria palavra diz, todos nós queremos ouvir o vinde, bendito do meu Pai. Está em suas mãos, em nossas mãos, a decisão de nos afastarmos das pressões do mundo pecaminoso e escolhermos caminhar na presença de Deus e de nos fortalecermos na sua palavra, de meditamos, frutificarmos conforme o Senhor deseja, né? O Senhor aprova o caminho daqueles que o servem e adoram, mas nossa vida só terá alegria plena quando conhecermos e ligarmos completamente as nossas raízes ao nosso Pai. Assim, só assim seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Então, irmãos, aqui está um ensinamento profundo, né? Uma escolha que devemos fazer de seguir ou não seguir o Criador. Concluindo a meditação desse estudo, à medida que compreendemos e desejamos uma vida total de dependência do Senhor, uma vida em que estamos ligados, meditamos na lei de Deus, seremos enriquecidos e aprofundados na vida cristã, uma vida das bênçãos da graça de Deus sobre cada um de seus discípulos. Assim cumpriremos a nossa missão, como servos bons e fiéis que têm a aprovação do seu Mestre, né? Então, aqui nós pautamos, né, que devemos ter a aprovação de Deus, não dos homens, né? Quem vai aprovar se nós estamos corretos ou não é o nosso Criador. A vida de discípulo requer muito além de seguir regras, normas. Ela requer de cada um de nós posicionamento como filhos amados de Deus. Então, no mundo de secularidade, no mundo de relativismo, devemos ter um posicionamento correto diante de Deus, de escolhermos servir a Deus. Uma reflexão, uma escolha, um caminho certo a seguir, uma decisão de rodas e assento em que estaremos uma conduta correta diante da sociedade, repleta de indivíduos perversos, pecadores, zombadores. A escolha é nossa, a decisão é pessoal, o caminho que iremos seguir é individual. Que, como servo de Deus Altíssimo, nossa escolha seja de ter uma vida plantada junto às correntes de água, com raiz profunda no Pai, que no tempo certo darão seus frutos. Então está aqui, né, uma dica para quem quer ser feliz, né? Estar ligado junto ao Pai com as nossas raízes aprofundadas nessas águas da vida, né?
na fonte da água da vida. Para pensar e agir, minha vida tem produzido frutos que abençoam outras pessoas? Segundo, se hoje eu encontrasse o Senhor, ouviria a sua aprovação sobre o meu caminho? Terceiro, o que eu preciso ajustar para viver uma árvore plantada junto de águas? Isso aqui é para nós refletirmos e respondermos. Então, irmão, fica aqui o nosso agradecimento, aos amados irmãos. É um estudo muito direto, essa primeira lição, como introdução também. Quero crer que ao longo desse trimestre teremos muitos estudos, para meditarmos. E esse salmo primeiro é um dos salmos que traz ensinamentos, sobre a conduta de um crente. Fala sobre nós não assentarmos, nos envolvermos com as coisas do mundo, Vamos orar, agradecer a Deus nesta hora por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos fazendo esse estudo. Antes eu quero falar com os irmãos que no final dessa semana passada, dia 27, estivemos ali em Bacaxá, Saquarema, participando de mais uma edição, da escola EBD para o Alto, E nós tivemos ali, eu, a irmã Jo, Joacirema, eu sempre confundo o nome dela. E nós estivemos ali nos capacitando para avançarmos na escola bíblica dominical, onde nós servimos ali na Terceira Igreja Batista, aqui em Cabo Frio. E foi benção, que você ainda não participou de nenhuma edição dessa EBD para o Alto, você que tem envolvimento com escola bíblica, é professor, diretor, incentivo você também. Foi uma benção, o pastor Marcelo, sua esposa Cícera, nos deu toda a atenção. E temos também um videozinho lá que nós fizemos uma pequena entrevista com ele, falando. E se os irmãos quiserem, é só acessar o nosso Instagram lá e participar, tá? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na sua palavra, de estar estudando, Senhor, extraindo e nos alimentando, Senhor, da fonte da água da vida, Senhor, que é Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, a Tua palavra nos ensina como devemos andar nesse mundo, não se envolver com as coisas do pecado, com os escarnecedores, com os malfeitores. Nos ajuda a meditar cada dia mais na Sua bendita palavra. Ela que nos consola, que nos traz ensinamento, que nos corrige, que nos faz nos aproximar cada dia mais de Ti. Então, ó Deus, abençoa cada um de nós, que possamos meditar noite e dia, como a Tua palavra nos diz, na Tua palavra. Que possamos, Senhor, evitar os caminhos dos escarnecedores. Que possamos, Senhor, nos aproximarmos mais do ribeiro de água que nos faz arvorecer, Senhor, e dar o fruto na estação própria. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer para todos sempre. Amém. Meu amigo, meu irmão, demos início ao terceiro trimestre de 2026, E se você gostou desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?